Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, estamos no dia 17 de julho de 2023. Já está aí o primeiro mês do segundo semestre caminhando, né? E como é costume, vamos para a nossa leitura inicial. Lá do nosso livrinho, né? Caminho, Verdade e Vida. A lição hoje, eu saí da sequência e peguei a lição 108, que é sobre a reencarnação, né? Então, vamos lá. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, serem lançado no fogo eterno. Está lá em Mateus, né? Capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte a que sobrevém a consciência culpada pelos desvios da lei, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida e sempre dentro dentro da qualidade de todo o espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhante provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Enquanto a imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impedida a fazê-lo por 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos. Os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, não podemos ser endurecidos, né? Precisamos estudar e aprender. A vida continua, né? Eu quero chamar agora a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Boa noite a todos aí na sala, né? Nosso querido orador, né? A gente espera ele com carinho, né? Que orgulho, né? Então, louvado seja Deus, estamos aqui. Então, vamos serenar nossos corações,
elevar o pensamento ao alto, conectar com essa espiritualidade amiga que já está a postos, né? A Jesus, nosso mestre maior, Senhor Jesus, nós te agradecemos esses sublimes momentos em que possamos nos reunir em torno do seu santo evangelho. Podemos comungar contigo as benesses do seu santo evangelho, que é luz para nosso caminho, luz para nossa semana que começa, e para nossos afazeres no cotidiano. Dirija, Senhor, os nossos passos, dirija o nosso coração através das suas palavras benditas, dos seus ensinamentos, das leis divinas. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Nunca nos abandone em nossa interioridade, em nossa miséria, nossa pequenez, que possamos enxergar sempre os cuidados, os carinhos desses benfeitores queridos que agem em seu nome, ó Jesus, em nosso favor, ainda mesmo quando não merecemos. Obrigada, Senhor, obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu bendito Espírito em toda parte, no céu, na terra, nos círculos espirituais. Senhor, dai-nos o pão material, o pão espiritual de cada dia, o perdão de nossas dívidas, que são tantas contra nossos irmãos. E não nos deixe entregue à tentação de nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, de todos os males, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus possa abençoar nossos pais, nossos filhos, nossa família querida, esses irmãos aqui presentes, os que estão ausentes também, nossos irmãos, filhos de Deus, igualmente irmãos meus, né, irmãos nossos, que nesta hora estão precisando da nossa energia, né, possa chegar até eles, através desses benfeitores queridos. Obrigada, Senhor, louvado seja sempre, que assim seja. Muito obrigada, Iraí, que assim seja. E antes da gente convidar, né, o nosso orador, eu quero convidar a nossa amiga Odília. Seja bem-vinda, Odília. A Odília... Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada, Tânia. A Odília vai fazer para nós a leitura, uma pequena leitura do capítulo 4, Ressurreição, né? Capítulo 4 Ninguém pode nascer de novo se não ver o reino de Deus. O item 4, Ressurreição e Reencarnação. Tudo bem, Odília? Tudo tranquilo. Bom, vamos lá. Ressurreição e reencarnação, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito
a vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Muito obrigada, Odília. E agora, né, vamos convidar para a nossa sala, né, você viu, né, que já tem aí, ele já tem uma equipe aí que gosta muito de ouvir esse nosso jovem recém-adentrado vamos pôr assim, né, a maturidade, né, Pedro? Porque o Pedro aí está aí firme e forte, estudando, né, ele está entrando na maturidade de idade, de espiritualidade, porque gosta muito de estudar a doutrina espírita aliada à ciência, e isso é muito bom para nós, né? Então, sem delonga, vamos convidar o nosso menino, né? Nosso moço que está aqui conosco para nos trazer esclarecimentos sobre a reencarnação. Seja bem-vindo, Pedro, que a espiritualidade amiga, o ampare, o proteja, para que você possa explanar tudo que você planejou com muito amor, com muito carinho, a essa doutrina que você tanto estima. Seja bem-vindo, meu amigo. Assim seja. Obrigado, Tânia. Boa noite a Tânia, boa noite a todos e todas. É sempre uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, trazendo um simples comentário, mas uma recepção sempre muito calorosa. Então, muito, muito obrigado a todos pela oportunidade mais uma vez. E hoje trazer então um pouco sobre esse tema, que é a reencarnação, conforme foram realizadas as duas leituras. Uma coisa que a gente percebe, às vezes, estudando a doutrina, é que muito nós falamos sobre a reencarnação em vários temas, né, que nós fazemos os comentários, mas nunca uma palestra, um comentário focado especificamente nesse tema, né? Então, hoje nós vamos tentar fazer um estudo um pouco, trazendo um pouco algumas noções gerais, primeiramente, sobre esse tema, e depois trazer um pouco sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada no plano físico em relação a esse tema. Bom, nós sabemos que a reencarnação é um dos pilares centrais do Espiritismo, né? Quando nós pensamos em tudo que o Espiritismo nos traz, todos os preceitos que ele nos traz, né, em toda a doutrina espírita, a reencarnação é um dos grandes pilares de tudo isso, né? A vida após a morte, a ideia de que a vida não termina com a morte do corpo físico, faz parte dos pilares centrais do Espiritismo. Só que essa ideia da reencarnação não é uma ideia exclusiva do Espiritismo. Outros grupos religiosos, outras seitas, outros cultos também compartilham dessa mesma ideia da reencarnação. Várias religiões do Oriente aceitam a reencarnação, né? Em especial, um grupo religioso muito antigo na história da humanidade, os druidas, eles eram muito fervorosos e acreditavam muito na reencarnação. Os druidas eram um grupo religioso que habitava ali a região da Europa, mais especificamente na Gália, onde hoje é por volta ali da região da França, e eram sacerdotes do grande povo celta que habitava ali aquela região. E esse grupo, os druidas, eles também acreditavam na reencarnação, nessa ideia da reencarnação, da vida após a morte, que a vida não se encerrava com a morte do corpo físico. E é interessante, né, porque nós sabemos que os druidas, eles têm uma relação bem forte com o espiritismo, principalmente na figura de Allan Kardec, que é o que nós vamos comentar aqui e explicar um pouco por que isso acontece, essa relação, né? E nós sabemos que o professor Rivail, quando estava na França, em 1800, estudando sobre o espiritismo, os fenômenos das mesas girantes, certa vez ele foi convidado
pela família Baudin, que era uma família que estudava, né, de forma assim, bem forte a mediunidade da época, os fenômenos, e ele foi convidado pela família Baudin para participar de uma das reuniões mediúnicas, onde nas reuniões o espírito de Zéfiro se manifestava. O espírito de Zéfiro sempre foi um espírito muito brincalhão, que fazia várias brincadeiras por mais que fosse já um espírito evoluído, ele sempre trazia suas informações, seus conhecimentos de uma forma sempre muito mais tranquila, brincando com as pessoas nas reuniões. E nesse dia, o espírito de Zéfiro, antes da chegada do professor Rivail, ele se manifestou dizendo que aquele era um dia de muita alegria, porque ele iria encontrar um grande amigo dele dos tempos de Druida. E aí, as pessoas que estavam na reunião mediúnica perguntam quem seria essa pessoa, né? E ele fala que seria Allan Kardec. E quando o professor Rivail ele chega até a reunião mediúnica, o espírito de Zéfiro, que sempre fora muito brincalhão, ele faz uma saudação ao professor Rivail. Ele fala para o professor Rivail: salve, caro pontífice, salve, 3 vezes salve. E as pessoas, inclusive, durante a reunião mediúnica, começaram até a rir, pensando que era uma brincadeira, mas não. Ele afirmou que o professor Rivail era um antigo Allan Kardec, sacerdote do povo druida, e que já acreditava, né, desde há muitos anos, muitas décadas, centenas de anos atrás, já acreditava na reencarnação e estava ali naquele momento estudando os fenômenos mediúnicos em seguida, iria trazer, através do Livro dos Espíritos, das 5 grandes obras, toda essa ideia que a reencarnação nos proporciona. Então, para nós percebermos essa relação, né, como Allan Kardec, como o professor Rivail já tinha dentro de si essas noções, né, implícitas, e como a parte dos fenômenos que estavam acontecendo na época foram importantes para que isso se desenvolvesse e ele pudesse trazer isso para todos nós através da doutrina. Essa história, esse conto, né, está no livro chamado Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, que é um livro escrito por Canuto Abreu, que é um dos principais biógrafos da vida do professor Rivail de Allan Kardec. Mas um fato interessante, né, já vendo essa história, tudo, é que Allan Kardec, no início da codificação, ele não acreditava na reencarnação. É até interessante pensar nisso, porque quando a gente pensa em espiritismo, é até sinônimo quase a gente pensar em reencarnação. Mas Allan Kardec, no início, ele não acreditava na reencarnação. Tem um artigo na Revista Espírita de 1862, em fevereiro de 62, chamado A Reencarnação na América, em que ele inclusive fala assim que no começo, para ele, parecia absurdo pensar na reencarnação, mas que com o passar do tempo, conforme os espíritos traziam esses relatos, para ele aquilo foi uma claridade muito grande, porque aquilo resolveu várias dúvidas que ele tinha, que ele não conseguia solucionar pela lógica, e a reencarnação ela veio como se fosse uma chave, abrindo essa porta de um cadeado que ele não conseguia destrancar e conseguir, de fato, entender várias coisas que os espíritos estavam trazendo, e ele conseguiu compreender pela reencarnação. Então, no início, ele não acreditava muito, mas com o passar do tempo, pelas lições dos espíritos e pela própria lógica, aquilo começou a fazer sentido para Allan Kardec. Então, com isso, Allan Kardec passou a aceitar a reencarnação. E quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de passado, presente e futuro. A doutrina espírita, através dos relatos, né, dos próprios espíritos, eles vieram nos mostrar que a vida não termina com a morte do corpo físico, que além dessa vida existe uma continuação, que existe uma vida além túmulo, que a vida não se encerra com a morte da carne, que aqueles que nós amamos, que aqueles nossos entes queridos, que os nossos familiares que já partiram, eles continuam velando por nós. E um dia, com certeza, numa condição muito melhor, uma condição muito desperta da carne, livre desses miasmas que a carne nos proporciona, nós estaremos de novo com eles, em contato com eles, em uma condição espiritual muito mais avançada. Então, os espíritos, eles vêm nos mostrar isso, que além dessa vida, a vida continua. E da mesma forma, os espíritos nos mostram que existe algo que precede a nossa existência, que existe algo que vem antes dessa nossa vinda nesse momento no plano físico, de que por mais que hoje nós tenhamos aí os nossos 20, 30, 40, 50 anos, o nosso espírito, ele já é milenar, o nosso espírito, ele já é muito antigo,
ele já viveu em vários contextos históricos, já falou várias línguas, já viveu em vários países, com certeza, e que por conta de tudo isso, hoje, ele tem provas, ele tem expiações, ele tem obrigações e deveres a cumprir. Todos nós temos uma jornada. Então, com isso, a gente percebe que o nosso eu de agora, ele é o produto de tudo aquilo que nós já vivemos, e ao mesmo tempo nós temos vários compromissos e vários débitos ainda a resgatar no presente momento. Então, através dos relatos dos espíritos, a doutrina espírita passou a solidificar essa questão da reencarnação. Mas também, pela própria lógica, e conforme a Tânia nos disse, o espiritismo está muito vinculado à ciência, a própria lógica dos fatos nos conduz forçosamente a pensar que, de fato, a reencarnação é algo que existe, é uma das leis divinas. Porque quando a gente pensa, a gente olha para o nosso cotidiano, para as pessoas que nós conhecemos, facilmente nós vamos identificar pessoas que têm uma jornada, um destino muito tranquilo, uma vida tranquila, cheia de facilidades, tanto materialmente quanto moralmente, pessoas sem dificuldades na sua encarnação, enquanto outras pessoas parece que nada dá certo, parece que tudo tem um problema, tudo tem uma dificuldade muito grande para atingir algum objetivo. E se a gente for pensar, bom, mas se Deus é soberanamente bom e justo, por que ele permitiria uma pessoa ter um destino tão tranquilo e uma outra ter um destino tão difícil? Quando nós pensamos, por exemplo, nas doenças congênitas, naquelas doenças congênitas em que, numa mesma enfermaria, numa mesma maternidade, duas crianças, uma nasce tão bem, com sinais vitais muito bons, sem nenhum problema de saúde, tão vigorosa, enquanto uma outra criança nasce com tantos problemas de saúde, tão debilitada, às vezes acaba que ali no próprio, nessas fases iniciais, de forma tão precoce, acaba desencarnando. Se Deus fosse soberanamente bom e justo, por que ele permitiria uma mãe perder o seu filho, enquanto a outra teria o seu filho tão bem, se desenvolvendo, crescendo? Então, são algumas perguntas, algumas interrogações que nós fazemos a nós mesmos, que a gente percebe que, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não poderia permitir que isso acontecesse, que forçosamente existe algo que precede a nossa existência e que nos faz com que hoje nós tenhamos provas, nós tenhamos expiações e tenhamos deveres a ser cumpridos. Então, através dessas duas situações, através dos relatos dos espíritos e também através da nossa própria lógica, nós vamos pensando e nós vamos entendendo que a reencarnação, de fato, é algo que existe e é algo que faz parte dos pilares centrais do espiritismo. Mas quando nós pensamos, por que nós precisamos reencarnar? Por que a gente precisa estar aqui no plano físico, ligados à matéria? Qual é a necessidade de nós estarmos aqui? Por que não querendo jamais, tentar explicar uma lei divina, uma lei universal, mas por que nós não podemos simplesmente progredir como espíritos? Por que a gente tem que estar aqui vinculados à matéria e encarnados no plano físico? Porque existe essa necessidade. E existe um livro do Chico chamado Emmanuel, psicografado pelo próprio Emmanuel, que explica justamente isso. Nesse livro, Emmanuel ele tem um texto chamado O que significam as reencarnações? E nesse texto, o Emmanuel traz uma frase para todos nós que ela é muito interessante. Ele fala assim que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão, nas estradas do progresso. Então a gente compreende o seguinte: se a nossa jornada, se o nosso progresso, se a nossa evolução fosse como se fosse uma estrada, cada encarnação é como se fosse um atalho nisso. Ou seja, quando nós estamos encarnados, a nossa evolução ela ocorre, o nosso progresso ocorre de uma forma muito mais acelerada. Nós evoluímos de forma muito mais acelerada. Mas por que isso acontece? Por que nós precisamos tanto do plano físico? Por que nós precisamos da matéria para evoluir de forma mais rápida? Porque, por exemplo, se a gente for pensar nas obras de André Luiz, a gente percebe vários relatos de vários espíritos que na condição espiritual, que às vezes chegaram numa condição espiritual muito difícil após o desencarne,
estavam no umbral, ficaram lá por muitos anos, depois foram se regenerando, foram se arrependendo, foram levados à câmara de retificação, foram melhorando, foram sendo instruídos, orientados, foram convidados a participar de jornadas, começaram a trabalhar. Por que será que se o espírito ele evolui tanto no plano espiritual, na erraticidade, por que nós precisamos estar na carne? O próprio Segismundo, do livro Missionários da Luz, é um exemplo disso. Ele desencarna numa condição espiritual muito difícil, ele se arrepende, ele vai melhorando, ele vai se instruindo, ele vai se arrependendo pelos seus atos, até que chega um ponto que a espiritualidade maior convida para que ele ajude nas missões em direção à cruz, e ele começa a ajudar os espíritos. Mas olha que interessante, o Segismundo nos fala que quando ele ia auxiliar uma pessoa, auxiliar algum espírito que estava em algum processo obsessivo, de ilusão, tudo, ele, muitas vezes, quando aquela ajuda necessitava falar um pouco sobre o perdão, ele se perdia um pouco, porque ele próprio não havia sido perdoado pelos erros que ele cometeu. Então, por que será que todos nós precisamos da matéria? Por que será que a matéria, o plano físico, a matéria representa um atalho nas estradas da evolução, nas estradas do progresso? Então, existem alguns motivos de por que quando nós estamos aqui no planeta Terra, nós evoluímos mais rápidos. A nossa oportunidade de evoluir é mais acelerada. O primeiro motivo é porque quando nós estamos encarnados, nós temos a bênção do esquecimento do passado. Durante toda a obra do Chico, em vários momentos, o Chico nos fala, os espíritos nos trazem, que o nosso espírito, ele armazena todas as memórias que nós temos de todas as nossas encarnações. Cada vivência, cada situação, cada experiência, cada sentimento que nós passamos, o nosso espírito armazena. Emmanuel fala, inclusive, que é como se o nosso espírito fosse uma chapa fotográfica. Ele armazena, ele capta todas essas vivências que nós temos de todas as encarnações. Mas, quando nós vamos reencarnar, nós não nos lembramos disso. Por que a gente não se lembra disso? Primeiro, porque o esquecimento do passado, ele nos dá liberdade para que nós possamos progredir. Ele bloqueia esses miasmas, essas angústias que ainda existem em nós do passado. Imagina, por exemplo, se numa mesma família, que é a situação em que muitas vezes vários espíritos inimigos uns dos outros reencarnam juntos para aprenderem a se amar. Imagina se uma mesma família, um pai olhasse para o seu filho e se lembrasse de tudo que o filho cometeu contra ele em uma encarnação no pretérito. Com certeza, nós não teríamos progresso, nós teríamos uma guerra constante. Então, o esquecimento do passado ele é uma bênção que nós temos, porque o esquecimento de tudo que nós já vivemos nos dá liberdade para que nós possamos progredir. Da mesma forma, quando nós pensamos que antes de nós encarnarmos, todos nós tomamos várias decisões sobre a nossa jornada no plano físico. Nós decidimos os nossos compromissos, nossos deveres, como vai ser a nossa jornada. Imagina se quando a gente encarnasse, nós nos lembrássemos de tudo aquilo que nós temos que cumprir aqui no plano físico. Com certeza a gente não faria as nossas obrigações, os nossos deveres por amor, por caridade, mas nós faríamos simplesmente por cumprir uma obrigação. É a mesma coisa que um estudante quando vai fazer uma prova. Imagina se durante a prova ele levasse consigo o caderno e fosse olhando as respostas da prova e assinalando as respostas corretas. Ele não teria nenhum mérito se ele acertasse as respostas, porque ele estaria conferindo, ele estaria simplesmente cumprindo uma obrigação. De forma diferente, se o estudante vai para a prova e ele aplica tudo aquilo que ele aprendeu durante o período, aí de fato ele tem o mérito de acertar a questão. Da mesma forma nós. Se nós esquecemos o nosso passado, nós temos o mérito de todo o bem que nós praticamos. Mas da mesma forma, nós temos a culpa de todo o mal que nós praticamos. Então o esquecimento do passado, o fato de nós estarmos na Terra, e a Terra, a matéria, o plano físico nos darem essa imposição do esquecimento do passado, permite com que nós tenhamos liberdade para progredir. E dessa forma, todo o bem que nós fazemos em função do próximo mostra-se como mérito nosso, uma reforma íntima, uma melhora do nosso espírito. Além disso, quando nós estamos encarnados aqui, nós temos contato com espíritos de diversas ordens. Quando nós pensamos no espírito, na condição espiritual, na erraticidade, nós sabemos que os espíritos eles vivem em colônias.
e que nas colônias os espíritos eles se relacionam muito através das vibração. Então, espíritos que estão na mesma vibração estão em comunhão. Aqui na Terra, não. Aqui nós estamos em contato com várias vibrações a todo momento. Pessoas evoluídas, pessoas menos evoluídas, boas vibrações, vibrações mais densas. Então, nós temos um rol, uma gama de oportunidades de interação muito maior aqui no plano físico, o que permite com que nós possamos evoluir de forma mais acentuada. E o principal motivo de por que quando nós estamos encarnados e juntos à matéria, nós podemos evoluir de uma forma mais rápida, porque a encarnação ela serve como um atalho nas estradas da evolução. Porque quando nós estamos encarnados, a oportunidade que nós temos de ser útil é imensa, é muito grande. Nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós sabemos que ao nosso redor, ao nosso lado, existe muito choro e muito ranger de dentes. E as oportunidades que nós temos de ser útil, de trabalhar em função do nosso próximo, são inúmeras. Aqui nós não falamos apenas da caridade material, mas, sobretudo, nós falamos da oportunidade de ser útil ao nosso próximo. Nós temos a oportunidade, às vezes, com os recursos que nós temos, uma palavra amiga, uma oração, o recurso material que seja, um passe, tantos recursos que nós temos à nossa disposição de ser útil, de poder levar o lenitivo que, às vezes, o nosso próximo precisa, de levar aquele remédio salutar para as feridas que o nosso próximo precisa, a oportunidade de levar esperança àqueles corações tão desacreditados, tão tristes. As oportunidades que nós temos de trabalhar são muito grandes, são inúmeras. E os nossos espíritos amigos, a espiritualidade maior, eles ficam procurando ali trabalhadores, pessoas disponíveis para se mostrarem úteis para o trabalho que deve ser realizado. Então, as oportunidades que nós temos de trabalhar são inúmeras. E as oportunidades que nós temos de evoluir o nosso espírito são muito grandes. Então, são por esses e outros motivos, mas principalmente pelo esquecimento do passado, pelo contato com espíritos de diversas ordens e pela oportunidade de ser útil, que a encarnação ela representa como se fosse um atalho, um caminho a ser percorrido que nos acelera nas estradas da evolução. Então, a grande mensagem que nós devemos compreender quando nós falamos da reencarnação e sobre a nossa jornada, é que o nosso eu de agora, ele representa justamente isso. Ele representa o resultado de todas as encarnações que nós já vivemos. E com certeza, cada um de nós devemos fazer uma avaliação de nós mesmos, uma autoavaliação. Nós temos que pensar o seguinte, bom, o meu eu de agora, ele representa o produto de tudo que eu já vivi no passado. Com certeza, eu já conquistei várias virtudes durante todo esse período. Eu já me tornei um pouco mais amoroso, um pouco mais caridoso, já tenho um pouquinho mais de fé, mas com certeza ainda existem muitos erros que eu ainda preciso recuperar. Existem ainda várias falhas, vários miasmas que ainda me amarfanham o coração, que atormentam a minha consciência, que eu preciso regenerar ainda. Que nós possamos fazer essa autoanálise, que nós possamos reconhecer o tanto que nós já evoluímos, mas o tanto que ainda precisamos evoluir. Que possamos fazer essa análise de tudo que a vida corroborou para que nós chegássemos até onde nós estamos hoje e o que nós devemos caminhar daqui para frente. E que nós possamos, sobretudo, lembrar que nós temos à nossa disposição uma oportunidade muito grande. Em um passado, talvez não muito distante, nós estávamos no plano espiritual, nas grandes filas reencarnatórias, suplicando, pedindo exaustivamente uma nova oportunidade, pedindo exaustivamente mais uma chance de podermos voltar e podermos regenerar os nossos erros do passado. Com certeza nós estamos motivados, animados com a nova oportunidade que nos seria dada. E os espíritos amigos nos atenderam, Jesus, Deus, nosso Pai, nos atenderam e nos deram uma nova oportunidade. E frente a essa nova oportunidade nos foi dado um corpo que talvez, por mais que ele tenha vários problemas de saúde, por mais que ele não seja perfeito, ele permite com que nós façamos tudo aquilo que nós almejamos. Foi nos dado uma família que, por mais difícil, por mais complicada que ela seja, foi quem nos acolheu e com quem nós temos os maiores deveres e compromissos a realizar.
E, sobretudo, vários espíritos amigos se comprometeram a estar conosco. Todos nós temos à nossa volta um espírito protetor a nos assessorar à existência. Todos nós temos ao nosso entorno espíritos amigos de outras encarnações, entes, familiares, amigos que já partiram, que estão ao nosso lado, nos estimulando, nos fortalecendo, torcendo por nós em cada pequena vitória e, sobretudo, nos protegendo nos maiores detalhes possíveis, nos protegendo a todo momento, mais do que nós imaginamos. Às vezes nós nem sabemos que aquele espírito está ali nos intuindo, nos protegendo, mas ele está ali fazendo com todo o amor. Todos nós temos esses espíritos amigos ao nosso lado. Ninguém está aqui sozinho, ninguém está aqui desamparado. Basta que nós permitamos que esses espíritos estejam em comunhão de pensamento com cada um de nós. Então, meus irmãos, se hoje, talvez, pelas dificuldades da vida, pelas provas, pelas expiações que eventualmente estejamos passando, talvez hoje nós estejamos desanimados. Talvez hoje nós estejamos com uma vontade de desistir de tudo. Talvez a gente esteja triste, com um sentimento de vazio interior. Ou talvez a chaga da aflição, da ansiedade esteja atormentando a nossa consciência, amarfanhando o nosso coração. Mas não vamos esquecer, por mais que esteja tão difícil o momento atual, não vamos esquecer daquele nosso eu, que suplicou tanto por essa oportunidade. Não vamos esquecer jamais que ao nosso redor existem amigos espirituais que nos tutelam a existência e que estão nos estimulando, estão nos fortalecendo frente à nossa jornada, que querem iluminar a nossa consciência em função do bem. E, sobretudo, não vamos esquecer daquele mestre que jamais nos negou estender a sua mão, daquele amigo espiritual que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por mais difícil que esteja o momento atual, por mais difícil que, seja lá qual for o caminho que a nossa reencarnação atual tomou, que talvez a gente não gostaria que tivesse tomado, por mais difícil que esteja, não vamos esquecer da presença de Jesus em nossa encarnação. Ele que nos disse: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que nós possamos aceitar a ajuda do Mestre. Com certeza, a todo momento, ele está estendendo as suas mãos luminosas em nossa direção. Vamos aceitar essa ajuda fervorosa de Jesus em nossa vida, porque ele, com certeza, nos trará o lenitivo, aquele bálsamo renovador da nossa existência, que há de curar todas as nossas feridas, todas as chagas que ainda restam no nosso espírito. Mas como, então, permitir que Jesus, que a espiritualidade amiga, que nos assessora, que nos tutela a existência, esteja em comunhão conosco? A partir do momento que nós estivermos em sintonia. Se nós estivermos em sintonia, o orar e vigiar não precisa ser a todo momento. A todo momento, vigiando cada pensamento, mas basta que nós estejamos, ao longo do nosso dia, em sintonia com os nossos mentores amigos, em sintonia com o Mestre Jesus. Como? Primeiramente, estando em sintonia mental com Jesus, com os espíritos amigos, através da oração constante, através de leituras edificantes, de músicas que elevam o nosso espírito, desenvolvendo bons pensamentos, substituindo aqueles pensamentos ruins por pensamentos bons, de auxílio ao próximo, de levar uma luz, de levar esperança àqueles que mais necessitam, e, sobretudo, mudando as nossas ações. Muitas vezes nós pedimos a Deus em nossas orações: Senhor, eu quero ser mais feliz. Mas como ser mais feliz se nós semeamos a tristeza entre o nosso próximo? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, eu quero viver com mais resignação, com mais tranquilidade. Mas como viver com resignação se nós não perdoamos o nosso próximo? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, eu quero viver com mais paz. Mas como viver com mais paz se nós semeamos a discórdia entre os nossos familiares, entre os nossos amigos? Se nos foi dito que a fé ela tem o poder de mover montanhas de obstáculos em nossa vida, por que não utilizar esse recurso tão grande? Às vezes um obstáculo, uma dificuldade tão grande no nosso caminho, que para nós é algo intransponível, para Deus é tão pequeno, é uma pedrinha tão pequena. Por que não permitir com que a fé esteja vinculada às nossas ações, aos nossos pensamentos? Então, que nós possamos fazer essa mudança em nós mesmos, estar em sintonia mental e em sintonia das nossas ações para com os espíritos amigos, para com o Mestre Jesus.
E isso, quando nós falamos disso, isso não é uma questão simplesmente religiosa, mas, sobretudo, é algo que a ciência, em especial a psicologia, já explica. O nosso ambiente, o ambiente em que nós vivemos, ele promove uma modulação sobre o nosso comportamento e uma modulação sobre a forma que nós vemos o mundo. Um exemplo simples, para que possa ficar tranquilo isso, suponhamos que nós tenhamos vontade de andar de bicicleta. Se nós vivemos num ambiente em que as pessoas não andam de bicicleta, talvez andar 1, 2, 3 quilômetros seja muito. Mas se nós vivemos num ambiente de pessoas que andam 10, 15, 20 quilômetros de bicicleta, com certeza andar um pouquinho, com certeza andar de bicicleta vai se tornar um hábito, algo muito mais fácil. Então, que nós possamos mudar o nosso ambiente mental, o ambiente dos espíritos que nos rodeiam, e com certeza nós iremos modular o nosso comportamento e modular a forma que nós enxergamos o mundo. Então, vamos modular o ambiente das nossas sintonias e nós vamos ver a nossa vida se desenvolver, a nossa jornada se modificar. Já caminhando para o final, meus irmãos, só mais uma reflexão que eu gostaria de trazer. Nós falamos de reencarnação. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para que cada um respondesse consigo mesmo. Será que existe a morte? Será que a morte tão falada, ela realmente existe? E a resposta, por mais estranha que possa parecer, é sim. A morte, ela existe. Mas não a morte que nós conhecemos. Não a morte do corpo físico, porque essa morte do corpo físico é simplesmente uma troca de vestimentas. É simplesmente uma troca de roupagens. No livro Servidores no Além, Emmanuel nos traz a seguinte frase: os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. As pessoas que estão verdadeiramente mortas, elas não estão enterradas nos cemitérios, elas estão vivas, caminhando entre nós, nos nossos convívios sociais. São aquelas pessoas que estão mortas porque elas permanecem no inferno do remorso, no sofrimento eterno criadas por elas mesmas. Aquelas pessoas que jazem no purgatório das aflições, são aquelas pessoas que vivem no materialismo, que vivem em função da efemeridade da vida, que vivem em função das coisas materiais, que vivem necrosados pela indiferença, mortificados pela dor. Quantas pessoas que nós não conhecemos que são assim? E Emmanuel nos chama a atenção, ele fala: aguçai a visão e observemos a caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Quantas pessoas ao nosso redor não estão mortas por dentro, mortas pela falta do perdão, mortas pela indiferença, mortas pelo sofrimento, pela ansiedade. E aí ele nos fala: acendamos a luz da vida. E conforme a Tânia fez a leitura para nós no início, do livro Caminho, Verdade e Vida, melhor te é entrar na vida. Então, que nós possamos, de fato, entrar na vida. Nós temos à nossa disposição os recursos do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, que nós possamos fazer uso do recurso da oração, do recurso da fé, da prática da caridade, da mudança da sintonia, para que nós não vivamos mortos em torno de uma ilusão, do sofrimento, da tristeza, mas que nós possamos acender a luz da vida dentro de nós e, de fato, seguir a nossa jornada e dar caminho ao que nós nos propusemos a exercer no plano físico. Então, esse era o comentário que eu gostaria de trazer a todos na noite de hoje, que nós possamos nos reconhecer frente à nossa jornada, que nós possamos reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, que ainda precisamos melhorar, mas sempre na certeza de que não estamos sozinhos, de que tem amigos benevolentes ao nosso lado, nos inspirando melhor, torcendo por nós, nos protegendo, e vamos permitir com que eles estejam em comunhão de pensamentos, em sintonia de pensamentos com cada um de nós. Muito obrigado a todos pela oportunidade, é sempre uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês e fico à disposição. Muito obrigado mesmo, boa noite. Pedro, nós que agradecemos pela profunda, né? Não foram só uma, várias reflexões aqui, né? Que nós possamos estar vivos para a vida, né, meu amigo? Isso que é importante. Então, agradecemos muito a sua participação, que você sabe que é um prazer, uma alegria muito grande ter você conosco, mas que a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marcos Garcia, a equipe do senhor Eurípides Barçanu,
e principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que te ampare, te proteja, meu filho, na sua caminhada. Eu sei que seu dia não é fácil, é corrido, vai para lá, vem para cá, já está aí dentro de hospitais, tudo, mas sempre com alegria para falar do Evangelho de Jesus. Então, a nossa gratidão, meu filho. Que a Maria Santíssima esteja sempre te protegendo com o seu manto sagrado. Muito obrigada. Fique conosco para a nossa finalização. Meus amigos, profundas reflexões para que nós possamos continuar a nossa caminhada, né? Foi uma lição aí de uns puxãozinhos de orelha para a gente poder caminhar para frente, né? Porque tem hora que por motivos bons a gente abaixa a cabeça, né? Estamos aí parecendo zumbi na vida, né? Esquece que estamos aqui vivos com uma programação reencarnatória que precisamos cumprir. Meus amigos, a semana que vem é a Semana Regional Espírita. Eu estava aqui ainda, olhei até agora aqui para ver se eu não tenho ainda o palestrante, que é pela a USE Regional de Franca, né? Não é nem a intermunicipal, é a regional. Então, eu ainda não tenho o palestrante, mas no dia 31, eu vou fazer o convite já antecipado, nós teremos aqui o Estevão também, que é um jovem aí, estudante, né, que está aí na doutrina espírita divulgando, graças a Deus, né, meus irmãos? Nós que somos aqui os mais velhos, já estamos muito felizes, porque temos aí uma moçada divulgando o Evangelho, e isso é muito importante para nós, né? Então, nós teremos aqui o Estevão, e vai falar sobre os motivos da resignação. Então, agora, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, enquanto o seu Adalto vai organizando ali para poder fazer a oração final, vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, os nossos familiares, vamos vibrar pelas famílias, vamos vibrar pelos lares de idosos, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para os que estão nos presídios, para os que estão nos hospitais, que todos possam ser abençoados e que os nossos lares possam estar de portas abertas para a entrada do nosso querido Mestre Jesus, que vem sempre nos amparar, nos iluminar, nos dizer sempre, a vida continua. Sigamos em frente, queridos amigos. Seu Adalto? Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis, do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que ele desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu e ser felizes por toda a eternidade. Amém. Que assim seja. Que assim seja.
Gratidão infinita, meus bons amigos que estão aqui conosco, os nossos amigos que vieram lá da Casa Espírita, que o Pedro, né, está trabalhando também, a Renata, que é a mamãe do Pedro, a vovó, a dona Irene, gratidão a todos, e os nossos amigos aqui, companheiros do nosso Centro Espírita Esperança e Fé. Um beijo no coração de todos vocês, tenha sempre Jesus em mente e vamos caminhar em frente. Até a próxima reunião. Fiquem com Até Deus, segunda, se se Deus Deus quiser. quiser. Obrigada, Até a- Pedro. Gratidão.